um oferecimento, mas não um oferecimento qualquer. Não é qualquer coisa que colocamos ali no altar de Deus, não é qualquer coisa que apresentamos a Ele, mas nesse processo de retirada de véus, é isso que estamos fazendo. Nós já demos passos longos e assim ainda alguns véus precisam ser tirados desse mistério que estamos entrando cada vez mais. Por isso, hoje não será diferente. Hoje vamos dar mais passos e entender ainda mais este mistério que está sendo celebrado. É com muita alegria que eu acolho você em mais um dia da nossa escola de formação, que estamos ali dentro do mistério da Santa Missa. Eu sou o irmão Tarcísio Maria e esta alegria do meu coração estar com você é quase que um abraçar você de onde você está. Por que, irmão Tarcísio Maria, tudo isso? Porque estamos cada vez mais entendendo o tão grandioso mistério. A sua participação, já falei isso outras vezes e repito, que a sua participação não está sendo a mesma, porque você está entendendo. E não somente ali fazendo alguns gestos, algumas coisas, não. Você está dentro do mistério. E dentro desse mistério, é claro, nós somos conduzidos pela pessoa do sacerdote e toda a Assembleia, como estamos aprendendo. Por isso, hoje não será diferente. Hoje, um mistério ainda maior. Hoje, nós vamos entrar basicamente naquilo que seria um complemento da aula anterior. Por quê? Porque na última aula, nós vivemos a preparação do altar e o ofertório. Se você não experimentou as graças da última aula, eu convido você a voltar um pouquinho depois e ver ali como que acontece a preparação do altar e o ofertório. E nessa aula também, na última que tivemos, nós fizemos uma oração, nós rezamos juntos. Essa oração foi: meu Deus, ofereço-me inteiramente a vós. Essa foi como que uma jaculatória que nós aprendemos para nos unir cada vez mais a esse mistério que estamos aprendendo. Por isso, hoje nós vamos fazer um complemento. Vamos completar esse mesmo movimento do ofertório, vendo o que acontece, de fato, quando aquele pão e quando o vinho, que é logo em seguida, são apresentados a Deus. O que acontece de maneira espiritual? O que significa isso? E assim também vamos descobrir uma das imagens mais bonitas de todo o livro. E a imagem mais bonita de todo o livro é esta: uma simples gota. Uma simples gota que é colocado dentro do cálice. O que significa? Aquela simples gota que do nada se dissolve dentro daquele vinho e quase que não é possível separar, ou quase não, é impossível, se torna impossível separar aquela pequena gota daquele vinho imenso. E essa gota que é cada um de nós, é a nossa participação, é a nossa colaboração no sacrifício de Cristo. Por isso, para não passar em branco, vamos para a Sagrada Escritura. Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 5, diz o seguinte para nós. Se você pode, com sua Bíblia, se não, grave essa passagem para que você possa dar uma lida depois. Mas Evangelho de São João, no capítulo 5, versículo 5, diz o seguinte: eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Hoje nós vamos entender que estar ligado ao Cristo é estar ligado à videira. E que o que essa videira pode nos ensinar no momento em que o vinho está sendo oferecido. O Rudolf, o padre que escreveu esse livro, vai nos levar exatamente a fazer isso, a essa imagem. Ele escolhe essa imagem exatamente da videira porque o vinho, ele precisa ser colocado no lagar e ali ele ser pisado. O vinho que será colocado no cálice, e vamos ver como essa união acontece entre os ramos da videira, se torna visível. Naquele momento em que essa união entre os ramos e a videira acontece. Nós somos os ramos. De modo concreto, isso, na nossa vida, num simples gesto do sacerdote que faz em cada Santa Missa. Que em cada momento da Santa Missa, eu sou a videira e vós sois os ramos. Cristo sendo a videira, cada um de nós sendo os ramos. E a nossa participação ativa
neste sacrifício. Por isso você está entendendo que não é algo tão simples assim. Não é algo tão simples que nós podemos falar com poucas palavras, mas que estamos aprendendo a cada dia a profundidade. É como que descer às catacumbas e lá ver o início da Santa Igreja, tudo aquilo que é o seu significado primeiro. E nesse mistério todo que estamos envolvidos, crescer o nosso coração no amor e na entrega a nosso Senhor. Quando nós conhecemos mais sobre o mistério da nossa fé, consequentemente nós amamos mais. Por isso, vamos para o nosso livro. E aqui, na página 45, vamos começar com o oferecimento do pão. Ele diz assim: como Maria, na apresentação do menino Jesus no templo, o sacerdote agora apresenta a patena com a hóstia do sacrifício a Deus Pai. A hóstia, grande para si, e as pequenas, destinadas aos fiéis participantes. Com este gesto, ele se coloca juntamente com os fiéis, misticamente na patena, em oferecimento ao Pai Celestial. Aqui já tem algo grandioso para nós, uma compreensão preciosa. Já se torna aqui uma compreensão preciosa. Assim como Maria apresentou Jesus no templo, veja que esta comparação é importante para que você entenda o que está acontecendo. Assim como Nossa Senhora apresentou o menino Jesus no templo, o sacerdote agora, na pessoa de Cristo, apresenta a patena com a hóstia. Apresenta a quem? Apresenta a Deus Pai. Você vê que naquele momento o sacerdote, com as mãos por debaixo da patena, levanta e faz até mesmo uma oração de oferecimento. E o Woodruff, ele nos revela algo que poucos percebem. E é por isso que esse curso está diferenciado, porque está nos revelando coisas que poucos percebem. E agora você está entendendo esse mistério tão profundo. Nesse gesto, que o sacerdote oferece o pão ali na patena, não estão apenas o pão e o vinho sendo apresentados, né? O vinho no cálice, estamos nós mesmos ali. Existe uma participação nossa ali. Misticamente somos colocados ali sendo oferecidos junto com o nosso Senhor, com aqueles dons, com aquele pão. Nós estamos ali unidos a Ele. Por isso que a Santa Missa é essa oração por excelência de oferecimento, seja de gratidão, seja de súplica, seja de ação de graças, seja do que for, a Santa Missa está encerrada nela todo esse mistério que envolve a participação de um fiel, mas uma participação consciente. Por isso, ali, o Padre Woodruff está nos revelando algo extraordinário. Naquele momento que o sacerdote do ofertório que você vê, ele fazendo uma primeira elevação naquele pão, ele está oferecendo aquele dom a Deus para que depois, na hora da consagração, seja transformado no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. É algo grandioso. Veja que ele não poupa palavras para explicar esse mistério. E lembre-se, esse ato de oferecimento é aquilo que se assemelha a Nossa Senhora quando apresenta o menino Jesus no templo. Vamos voltar aqui para o nosso livro. Ele diz assim: dessa maneira, pelas mãos do sacerdote, entregamos a Deus a nós mesmos, a nossa vida com suas fadigas e o esforço de agradá-lo e servi-lo, como também os dons que a terra produziu para servir ao homem e, por meio deles, honrar ao seu Criador. No entanto, os dons, ao serem colocados no altar, representam não somente a nossa oblação, que isso é, a nossa oferenda, o nosso sacrifício, e por meio dela, a da criação, mas destinam-se a fazerem parte do único e verdadeiro sacrifício da nova aliança. Do sacrifício que Jesus outrora ofereceu, uma vez para sempre, no altar da cruz. É por isso que você precisa ter em mente que o que está acontecendo ali é o Calvário. É por isso que nas paróquias, nas capelas, tem uma cruz que é virada para o povo, já falamos sobre isso. Ali está sendo atualizado aquele mesmo sacrifício no Calvário. E isso que nós vimos agora é fundamental. Fundamental, porque o que oferecemos no ofertório, o que colocamos ali como oferenda no ofertório, não fica apenas como uma oferenda pessoal, algo que eu mesmo coloco ali, não.
ela se une a todo o mistério de Cristo que está envolvido ali, ao único sacrifício de Cristo na cruz. Neste único sacrifício de Cristo na cruz, onde nós unimos a nossa oferenda com a oferenda do seu corpo e sangue, nós estamos unidos a este grande mistério que é celebrado. A nossa pequena oferenda. A pequena oferenda que nós fazemos, ela é absorvida, como aquela água que é colocada dentro do vinho, aquela gotinha de água que é colocada, vamos ver mais à frente sobre isso, ela é absorvida. Porque, é claro, a nossa oferenda não se compara, por mínima que seja, não se compara ao santo sacrifício de Cristo. E é por isso que a oferenda que fazemos é algo simbólico, dizemos assim, é algo que simboliza ali o fruto do nosso trabalho, aquilo que nós podemos oferecer. Em algumas igrejas mais antigas, tinha-se até o costume de colocar de fato algumas oferendas ali que era o fruto da terra. Aquelas paróquias de aldeias, aquelas pequenas aldeias interiores que ali não tinham o que oferecer. Se eles não tinham dinheiro para colocar ali, que aquele dinheiro na hora do ofertório é usado para a manutenção da igreja, eles colocavam fruto da terra. E seria ali uma fruta, seria alguns legumes, poderiam até fazer essa entrega depois, mas a grande maioria fazia essa entrega naquela hora. E aquilo era usado para alimentar as viúvas, para alimentar os órfãos, também para o proveito do próprio sacerdote na medida do possível, mas a grande maioria era usado para a alimentação, para o cuidado com os pobres. Por isso, esse momento do ofertório não é um momento que colocamos somente uma quantia em dinheiro ali numa cestinha, mas é um momento em que o nosso anjo da guarda, como que atrás de nós, espera a oferenda do nosso coração. Espera algo que eu posso dar a Deus, entregar a Deus. Por isso, esse também é um momento especial. Por isso que eu disse para você, a nossa pequena oferta, ela se esconde, ela é absorvida ali naquele sacrifício tão grandioso. E, de certo modo, dentro deste grande sacrifício que já aconteceu uma vez para sempre e se torna, naquele momento, presente, como nós vimos aqui. Como também os dons que da terra foram produzidos, no outro ponto ele diz, no entanto, os dons, ao serem colocados no altar, apresentam não somente a nossa oblação, mas destinam-se a fazerem parte do único e verdadeiro sacrifício da nova aliança. Do sacrifício que Jesus, outrora, ofereceu. E se você está nos acompanhando desde o início, já sabe, onde está na Bíblia a passagem que nosso Senhor Jesus Cristo deu uma ordem? Isso mesmo que você pensou. Lucas, capítulo 22, versículo 19. Fazer isto em memória de mim. Esta ordem de nosso Senhor, ela vai sendo colocada em prática em cada celebração. E aqui então seria a nossa participação ativa no sacrifício. Segundo uma religiosa chamada Maria Canopi, essa participação ativa acontece aqui, nesse momento em que nos colocamos à disposição do Cristo na hora do ofertório. Vamos voltar aqui para o nosso livro, ele ainda continua dizendo assim: porque é a nossa oblação que no momento do santo da consagração, para nós se vai tornar pão da vida. Quando Jesus, pelas palavras do sacerdote, transformar os nossos dons no seu próprio corpo. Assim, na linguagem simbólica da Igreja, na liturgia da Santa Missa, a patena se torna a cruz do Senhor, na qual Jesus se deixa colocar para ser oferecido. Numa das hóstias pequenas, colocadas na patena, também estou eu, como vítima, para, em holocausto, ser oferecido ao Pai. Por isso você vê essa imagem tão bela aqui no nosso livro. No momento em que o sacerdote está fazendo a sua oferenda, muitos outros estão ao redor também oferecendo algo. Estes que nós vemos aqui ao redor são os santos anjos. Os nossos anjos que ali estão envolvidos também, nos auxiliando a fazer aquela oferenda espiritual. E quando se eleva, é como se estivesse levantando a cruz e oferecendo ao Pai. A cruz ali é colocada para que o Pai possa ver e dizer, é pela cruz, perceber isso, é pela cruz, aquela oferenda perfeita, que tudo está sendo renovado. Essa frase, ela é talvez a mais ousada e a mais bonita de toda a sessão. Num trecho ele diz assim, numa das hóstias pequenas,
também estou eu como vítima. Aquelas hóstias pequenas que nós comungamos, o Padre Woodruff nos leva a pensar isso. Ele nos convida a nos identificarmos pessoalmente com aquele sacrifício que está sendo oferecido. E como aquela pequena hóstia, nós somos também transformados no Cristo. Isso não só o Padre Woodruff, mas Santa Faustina também falava isso. Em um dos trechos do seu diário, ela pede a Nosso Senhor que seja como uma hóstia, para que na hora da consagração ela possa ser transformada nele. E é isso que é o fruto da participação bem vivida na Santa Missa. Ser um outro Cristo nas pessoas ao nosso redor, no nosso trabalho, em casa, durante toda a nossa vida, percebermos isso. Ele usa essa comparação como algo essencial, nos identificarmos pessoalmente com aquela pequena hóstia destinada à consagração dos fiéis, à nossa comunhão. Naquele momento, ali estamos nós, cada um de nós, oferecidos junto com Cristo. E é por isso que a missa é essa união, a união do nosso sacrifício com o sacrifício de Cristo. E assim o Padre Woodruff nos leva a compreender perfeitamente este mistério. É um holocausto ao Pai. Aquilo que nós oferecemos com Cristo e oferecemos para o Cristo é transformado no Cristo e assim é oferecido ao Pai. Imagina comigo, você teria algo para oferecer a Deus. E assim, algo que nós oferecemos a Deus é sempre menor daquilo que é a sua dignidade. Então, nesse ofertório, sendo o pão, o fruto da terra, aquilo que nós podemos oferecer, nós oferecemos. Isso é oferecido, o trigo é amassado, é feito ali as hóstias, e ali, imagina, quando você vê uma hóstia, fazendo como que uma retrospectiva, o trigo foi colhido, que depois passaram para uma fábrica, que depois foi para uma livraria talvez fazer o empacotamento, tudo direitinho, que foi para um convento talvez que faça a hóstia, passou por todo um processo que é fruto do trabalho de cada pessoa. Teve alguém que foi ali pegar o trigo, que levou para um lugar, que depois levou para uma empresa, que foi para ali, que fez a entrega, que chegou na paróquia e pronto, está ali sobre o altar, dentro da âmbula devidamente preparado para a consagração. Todo o esforço humano, todo o esforço da humanidade é colocado ali. E ele é oferecido. Como a grandeza de Deus é supremaior do que a nossa, nós colocamos todo o nosso esforço na dignidade quando é consagrado. E por isso que precisamos oferecer. Colocamos ali o nosso esforço e aquele pão que será transformado em corpo de Cristo. De maneira espiritual, ali também está todo o nosso oferecimento, todo o nosso trabalho. E agora, colocados sobre aquelas espécies, que ainda não é espécie, mas chamamos hóstias, aquelas hóstias não consagradas, quando elas são apresentadas no momento da consagração, se transformam no Cristo, que é o perfeito oferecimento ao Pai. Por isso que é tão importante, não é algo que passa de maneira corriqueira. Às vezes achamos que o ofertório é o intervalo da missa. Alguns já pensaram assim, o ofertório é o intervalo da missa. É a hora que para de ler algumas coisas, a leitura já teve, o padre já falou algumas coisas, rezamos o credo, então agora é o intervalo. Então eu vou me levantar, eu vou no banheiro, eu vou ver aqui como é que está o placar dos jogos, eu vou ver aqui como é que estão as notícias. Não. O ofertório é a parte fundamental da missa. O ofertório é a hora que nós entregamos de maneira espiritual todo o nosso esforço. Por isso, na hora do ofertório, é claro, se você precisa ir ao banheiro, não tem o que fazer, vá, mas volte de maneira compenetrada ainda no mistério. Mas se pode, espera um pouquinho. Espera, ali é um momento também importante. Você está entendendo que nós não devemos participar da missa de maneira picotada. Eu chego depois do Pai Nosso e eu saio na hora do ofertório. Na hora da comunhão eu não comungo e vou lá para fora esperar a bênção. Que participação é essa? Por isso que, sendo o maior mistério da nossa fé, nós precisamos estar ali de maneira completa, inteiramente, nos oferecendo junto com Cristo no altar. Entendeu essa dignidade? Nós oferecemos as coisas a Deus nesse momento, e nesse momento ali no pão, naquela aguinha que é colocada, que vou já falar para você, dentro do cálice, ali se eleva a dignidade da oferta humana. Por quê? Porque está unido ao sacrifício de Cristo. Não pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos de nosso Senhor
Jesus Cristo. Por isso, tendo entendido o que acontece com o pão, tendo entendido isso, ele conclui assim: Bendito seja Deus para sempre. Como o nosso coração deveria se comover ao poder participar de tão grande mistério. E ele diz a Nossa Senhora: Ó Maria, Virgem oferente, rogai por nós. No momento que é oferecido, então, nós entendemos isso. O pão ali está todo o nosso sacrifício, está também a nossa entrega. Depois do pão, vem o vinho. É chegado esse momento do vinho. E aqui, o Padre Rudolf, ele nos apresenta uma das imagens mais profundas de todo o livro. Você já vê a imagem em si, a gravura, que está aqui no nosso livro. O sacerdote segurando o cálice com o sanguíneo em mãos e colocando com uma colher a gotinha de água, que naquele momento acontece algo extraordinário e que nós vamos entrar agora. Preparação para o cálice, na nossa página 47, diz assim: Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira. Lembra que nós começamos com isso? João capítulo 15. Assim, o vinho produzido no fruto da videira é sinal para Cristo, para a sua humanidade infinitamente santificada pela união inseparável com sua natureza divina. O vinho, no cálice, prefigura sobremaneira o seu sangue precioso, em que ele, na santa consagração, será transformado. Olha só, no momento da consagração, ele será transformado. Sangue não espremido da uva, mas do seu corpo sagrado, nas horas amargas da sua paixão, no lagar da cruz. Reparem nessa imagem forte que o Padre Rudolf usa. No lagar da cruz. A uva ela é colocada no lagar para que lá, esse lagar, esse local onde as uvas são postas, para serem espremidas para ali produzir o vinho. Ela é colocada ali. Ele diz que o sangue de Cristo, o verdadeiro sangue de Cristo, foi colocado no lagar da cruz para que, sendo pisado, ele pudesse ser oferecido. O sangue de Cristo não veio então para nós de uvas espremidas, de uvas amassadas, mas do seu próprio corpo. O seu próprio corpo, naquela hora, está se entregando para a nossa salvação. A perfeita oferenda está sendo exprimido nas dores da sua paixão. Por isso que a missa é a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E devemos participar com toda reverência, com todo amor. Aqui está o ponto ápice, quase que um dos mais profundos. O próprio corpo de Cristo é espremido nas dores da paixão. Como a uva é espremida, é pisada no lagar. O vinho do cálice, ele é apenas um sinal visível dessa realidade tão profunda, invisível e dolorosa que nós participamos. Vê que não é algo tão simples, mas existe um mistério envolvido. Nesse mistério que está envolvido ali, aquela matéria que é o vinho, na hora da consagração, será transformada em sangue. Mas, irmão, o cheiro é de vinho. Nós conseguimos sentir a textura até mesmo do álcool, ainda permanece como vinho. A cor pode ser que se assemelhe, sendo um vermelho, mas mesmo assim, tudo ali, todos os acidentes são vinho. O que transforma? A transformação é ainda maior. Por isso que aquele momento nós chamamos de transubstanciação. Vamos falar sobre isso quando estivermos na oração eucarística propriamente dita. Mas ali acontece uma transformação da substância. A substância deixa de ser uma substância de vinho e passa a ser ali, naquele momento, o próprio sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A matéria permanece, o vinho está ali, porque diz a Igreja, e nos ensina belamente isso, que enquanto existe a matéria, existe, neste caso, do Santíssimo Sacramento, existe ali o sacramento. Por isso, ali, naquele momento, o Cristo, ali no ofertório, está sendo como que pisado para ser oferecido em sacrifício.
E algo grandioso, muito belo. Vamos voltar aqui para o nosso livro, para a parte agora que nós entramos na história. Ele diz assim: a água, porém, nos lembra das águas salvíficas do santo batismo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Assim, a água é o sinal para o homem renascido para a vida nova, mas ainda em busca de transformação plena em Cristo e da plenitude da vida em Deus. Veja que aqui tem algo muito importante para nós. Porque agora entendemos por que se coloca uma gota de água no vinho. Olha que belo, ele diz assim: a água representa cada um de nós, os batizados. Cada um de nós ali, ainda em caminho de transformação. Antigamente, aqueles que não eram batizados, os catecúmenos, que participavam da Santa Missa, depois do Evangelho, da homilia, eles eram convidados a se retirar, porque ainda não estavam ali de maneira inteira ligada ao Cristo pelo batismo. Porque nós sabemos que o batismo é a porta para todos os outros sacramentos. Sem um batismo não se pode receber a Eucaristia, sem um batismo não se pode confessar. Então, o batismo ele é a porta que abre para todos os outros sacramentos. Porque um batizado é aquele que está interligado com Cristo, está ligado ao Cristo. Por isso, antigamente acontecia isso. Os catecúmenos, aqueles que seriam batizados na noite da vigília pascal, eles esperavam, participavam da missa até após a homilia. Acabando a homilia, eles saíam da igreja porque ainda não podiam participar deste cume, deste ponto maior da celebração que era a consagração. Por isso aqui nós vemos a nossa participação. Nós, batizados, ainda neste caminho de transformação. Perceba isso. Estamos, consequentemente, cada dia neste caminho de transformação. Uma transformação frequente no Cristo. Por isso que a cada comunhão precisamos pedir isso. Senhor, transforma-me em Ti. E o vinho o que é que representa? Representa o Cristo, já plenamente santificado. Esta representação do Cristo no vinho e plenamente santificado, e o que acontece quando eles se unem é exatamente aquilo que acontece no batismo. É a imagem mais bonita de toda a sessão. Aqui, nós somos colocados no Cristo, somos revestidos do Cristo. É claro que ainda não de maneira profunda, quando aquele vinho é consagrado na oração eucarística, mas agora nós já nos unimos ao Cristo que está ali, desde o início da celebração, se oferecendo a Deus e nós nos oferecendo junto com Ele. Por isso, essa gotinha que alguns colocam com a colherzinha, outros encostam a galheta na ponta do cálice e colocam uma gotinha. Esta gotinha, ela é a nossa participação, é o nosso oferecimento, a nossa absorção no Cristo, porque nós sumimos ali depois que é colocada aquela gota dentro do vinho. E por isso que isso é tão bonito. A igreja nos ensina que não deve ter mais água do que vinho, que aí não aconteceria o mistério. É necessário que haja mais vinho do que água, e assim é mais necessário a participação do Cristo do que a nossa, porque a nossa é só uma gotinha que entramos ali naquele mistério. Vamos voltar para o nosso livro. O segundo parágrafo ele diz assim: após ter colocado o vinho no cálice, o sacerdote põe nele também uma gota d'água, deixando-a cair no vinho e reza: pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir nossa humanidade. Dessa maneira, na preparação do cálice, é prefigurada aquela união íntima com Jesus, a qual ele, pela participação no mistério da Santa Missa, nos quer levar. A gota d'água dissolve no vinho, totalmente. O vinho assume totalmente a água. Não pode mais ser separado. Não há mais separação. Aqui está o coração da aula de hoje. Parem e pensem um pouco. Imagina isso. Imagina essa imagem, essa situação que nós lemos agora. Uma gota é colocada dentro do vinho, que está ali no cálice. Em seguida, ela se dissolve completamente. Não é mais possível encontrá-la ali no meio do vinho.
Não dá mais para separar a água do vinho. Eles se tornaram uma só coisa. É uma só coisa ali naquele momento. É exatamente essa união que Jesus quer ter com você, comigo, com cada um de nós na Santa Missa. Uma união tão completa, tão íntima, que deixamos como que nos perder nele. Nos perder neste oceano de amor e nessa entrega. Deixamos de poder ser separados dele, é quase que dizer isso. Somos quase que impossível agora separar-se do Cristo por este mistério, porque nos envolvemos de maneira tão profunda que agora só desejamos estar com ele e perto dele. Vale também ressaltar que os vasos, dizem a introdução geral do Missal Romano, estes vasos sagrados devem ser de toda a dignidade possível, a máxima que a comunidade, a paróquia, a capela puder oferecer a Deus, porque ali estarão as sagradas espécies do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos dar qualquer coisa. Quando vamos dar um presente a alguém importante, nós pensamos o máximo de dignidade possível de um presente que aquela pessoa importante possa receber. Da mesma forma, o Santo Sacrifício da Missa. Devemos usar as melhores coisas, assim, claro, na medida do possível, mas o que a introdução geral diz, deve ser de um metal precioso e por dentro pode estar revestido ou de prata ou de ouro. Neste revestimento, ser ali como que um banho por conta da dignidade do mistério que ali será celebrado. E imagina comigo, o cálice, por exemplo, ele é um objeto consagrado a Deus. Por isso, ele não deve ser usado para nenhuma outra coisa, senão para o mistério da Santa Missa. Não se deve usar o cálice para beber água ou para fazer outra coisa, senão ele é utilizado exatamente dentro do mistério da celebração. Por isso, a maior dignidade para o Deus que desce e fica no nosso meio. Entendendo que, naquela hora, é quase que uma hora inseparável mais. Já estamos no Cristo, já estamos envoltos nele e ele em nós. Já é uma só coisa, ao passo de termos a coragem no final da celebração de dizer: já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. É ele que está em mim e eu nele. Vê como é algo profundo, que não é uma coisa que nós poderíamos responder tão facilmente, mas é um mistério que nos envolve, um mistério que nos ajuda, e que não são somente coisas catequéticas, rubricismos, mas é uma boa participação no mistério que nos envolve. E aqui o Padre Rudolf continua dizendo o seguinte: tão perfeitamente Jesus nos aceita e quer nos unir consigo, de tal modo que o Pai Celeste nos aceita integralmente em Jesus, acolhendo-nos no seu amor eterno. Ah, que riqueza de graças! E a que união sublime somos chamados, e isso por toda a eternidade. Olha que coisa bela. É o resultado dessa união. E que é uma união não pequena, é algo grandioso. O Pai nos aceita integralmente em Jesus. É isso que nós vemos. Porque estamos unidos a Jesus e Jesus é oferecido ao Pai. Se nós estamos unidos ao Cristo e esse Cristo é oferecido ao Pai, nós vamos junto com Ele. Vamos junto com Ele. Por isso, o Pai nos aceita integralmente em Jesus. Quando aquela gotinha, aquela gota de água é colocada e se perde ali no meio daquele vinho, ela passa a ser aceita como se fosse o próprio Cristo. Como se fosse o próprio Cristo ali sendo oferecido, porque a nossa participação naquela gotinha que é colocada, nós nos perdemos na imensidade do Cristo. Na imensidão do Cristo nós nos colocamos e ela passa a ser aceita pelo Pai, como se fosse o Cristo. Da mesma forma, cada um de nós, unidos a Cristo, somos aceitos pelo Pai. Talvez você traga no seu coração uma dor. Talvez você traga no seu coração muitas vezes uma carência, uma falta de aceitação da sua casa, da sua família. Mas entenda uma coisa a partir de hoje. Na missa, você é aceito por Deus Pai com Cristo. A sua união com Cristo, naquele ofertório, a sua participação, colocando ali sobre o altar também a oferenda do seu coração, naquela hora, você também
é aceito pelo Pai. Por isso, a missa é o lugar da cura. Qualquer missa que você participa se torna uma missa de cura, porque ali o seu coração é oferecido junto com o coração de Cristo. Lá somos aceitos pelo Pai como se fôssemos o próprio Filho amado. Cada um de nós envolvidos nesse mistério. Vê que grandiosidade, aceitos integralmente em Jesus. E assim, chegamos ao trecho que diz, o oferecimento do cálice. Vimos o ofertório, o oferecimento do pão e agora o oferecimento do cálice que diz, pelas mãos do sacerdote agora está sendo oferecido o cálice. Agora está sendo oferecido o cálice sobre o altar. O sacerdote reza assim, olha a oração que ele faz. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Essa oração que o sacerdote reza quando ele eleva o cálice pela primeira vez. E esta é uma oração de bênção, dita quase sempre em silêncio. Às vezes nós não escutamos. O sacerdote reza aquela oração em silêncio e isso marca o momento em que o vinho, ele de fato é oferecido ao Pai. Aquele fruto da terra e do trabalho humano que agora é colocado à disposição de Deus. É oficialmente apresentado a Deus. Por isso não é algo tão simples, mas ele está prestes a se tornar o sangue de Cristo. Por isso que é oferecido ao Pai. Na consagração, aquilo será o próprio sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, às vezes, você vê no ofertório o sacerdote elevando e fazendo uma oração como que balbuciando, até mesmo em silêncio, sem ver nada, o sacerdote está ali fazendo essa oração que está no nosso livro, como nós estamos vendo aqui na imagem, na gravura do nosso livro Santa Missa, Mistério da Nossa Fé. E o Padre Woodruff continua assim, pela gota de água colocada no cálice, está representada a nossa participação e a de toda a Igreja no sacrifício de Jesus. Já entendemos isso. Assim, por meio da gotinha de água, dissolvida no vinho e posta no cálice, está sendo oferecida a alma pura da jovem, na gravura representada por uma taça radiante embaixo à esquerda, nós vemos aqui uma criança fazendo ali o seu oferecimento, a alma pura do jovem, que o santo anjo leva até o altar. Nossos santos anjos é o momento que eles mais estão felizes, porque é a hora que nós estamos colocando algo em suas mãos para poder colocar ao altar. Que o santo anjo leva até o altar, bem como a alma triste da criança por causa da morte da mãe, a alma aflita do homem, as almas ardentes em puro amor de Tobias e Sara, as almas luminosas dos mártires, ao serem fuzilados, e de todos que de boa vontade querem entregar-se inteiramente a Deus. Então todos eles que estão nessa participação, seja de maneira presente, ou seja de maneira à distância, digamos que espiritualmente, colocando ali todos os sacrifícios que estão sendo oferecidos, está presente na Santa Missa. E por que isso é tão profundo? Porque dizia uma frase antiga dos santos, que na missa é tão valiosa. Por que a missa é tão valiosa? Qual que seria, se fôssemos colocar em grau de sacrifício, o que seria maior? O sacrifício de um mártir ou o sacrifício da missa? No sacrifício de um mártir, nós vemos um homem, uma mulher, um cristão católico que entrega a sua vida pelo Cristo. Agora na missa não. Na missa nós vemos o Cristo que entrega a sua vida pelo homem. Por isso que Jesus ele é falado também como o Rei dos Mártires, porque está nele todo o martírio e entrega de maneira livre para a salvação dos homens. E é isso que nós vemos aqui, todos envolvidos neste sacrifício. Woodruff, ele está descrevendo aqui, exatamente nessa gravura que estamos vendo aqui, que indiquei para você, a diferença das almas. As almas da jovem pura, as almas das crianças, uma criança enlutada, um homem aflito, tudo isso, inclusive até mesmo aqui no canto, os esposos, Tobias e Sara, o seu oferecimento, os mártires, todos estão envolvidos e estão sendo representados, estão sendo levados ao altar dentro daquela mesma gotinha de água. Um mistério que
engloba todos. Essa é uma das imagens mais universais, onde nos mostra que o sacrifício ele não se limita somente àquele altar e àquele lugar onde está sendo celebrado, mas ele se estende. Ele se estende. É muito acolhedora essa imagem aqui do livro. É lindo, olha. Seja qual for a condição de cada um que está aqui, a condição de cada pessoa, seja alegre, triste, aflito ou até mesmo um amor no seu coração, está dentro do mistério. Por isso, você também pode se colocar dentro do mistério. Independente da sua condição, dentro dessa gota, nessa gotinha, você pode se colocar e ser também uma oferenda. Uma oferenda do seu coração, oferecendo o seu coração no mistério da Santa Missa, ainda no ofertório, nesse momento tão profundo. E aqui o Padre Rudolf ainda nos leva no parágrafo seguinte a dizer: assim como o vinho acolheu a gota de água, assim Jesus acolherá o nosso pequeno sacrifício no seu grande sacrifício e fará da nossa pobre oferta e da oferta de todo o seu corpo místico dom de indizível e eterno valor, bem aceito e todo agradável junto ao seu Pai Celeste, oferecendo-se Ele mesmo em nosso lugar, em união conosco, concedendo-nos de sermos por Ele oferecidos. E aqui, essa união, mais uma vez, é tocada esse ponto. Em resumo, um resumo perfeito de toda a nossa aula é: o nosso pequeno sacrifício, por meio daquilo que nós oferecemos, por menor que pareça ser, é acolhido dentro do grande sacrifício de Cristo. Dentro do grande sacrifício de Cristo na missa, o nosso pequeno sacrifício, ele é acolhido. Assim como aquela pequena gotinha é acolhida pelo vinho, é o resultado de nosso sacrifício. O resultado de nossa entrega, o resultado de nosso amor, o resultado de toda a nossa oferenda. Olha que algo grandioso. Por isso que não é algo tão simples assim. Porque o sacrifício de Cristo está entranhado em nós agora. Nós nos tornamos um com Ele. Ainda chegaremos no mistério da consagração, mas aqui já experimentamos isso. A união da nossa entrega com a entrega do Cristo, que naquele momento do ofertório nos lembra a sua agonia e o seu oferecimento perfeito. É o resultado da nossa pequena oferenda com a oferenda do Cristo. E assim, ele conclui o livro dizendo assim: como a nossa vida pode tornar-se inimaginavelmente sacrificada, transformada e elevada na vivência profunda dos santíssimos mistérios da Santa Missa. Hoje vivemos isso. A nossa vida sendo colocada no cálice, sendo colocada na patena. E prefigura o Cristo ali, o sacrifício do Cristo, o sangue de Cristo, que será oferecido de maneira tão mais plena e mais profunda no mistério da consagração. Que nós estamos caminhando para isso, estamos colocando as bases necessárias para chegar na consagração com todo o entendimento, com toda a força e com toda a nossa alma. Para nos ajudar a entender esse mistério, eu quero trazer para você hoje um outro milagre eucarístico. Algo que aconteceu na Itália em 1711, em que esse sangue, o sangue ali, que antes de se tornar sangue, o vinho colocado no cálice, esse sangue se manifestou de forma visível e impressionante diante de toda uma comunidade que participava da celebração. Isso aconteceu em um domingo de Páscoa. No domingo de Páscoa do ano de 1171, em 28 de março, na Basílica de Santa Maria in Vado, em Ferrara, na Itália, um padre piedoso, Padre Pietro da Verona, estava celebrando a missa. Ele era prior daquela basílica, era ele que cuidava daquele lugar. Ele celebrava solenemente a missa. Era a missa da ressurreição, domingo de Páscoa, uma missa profundamente solene. E estava sendo auxiliado por 3 outros religiosos. Naquela ocasião, aconteceu algo extraordinário. No momento em que ele partiu a hóstia consagrada, exatamente alguns gestos que vimos hoje, que ele oferece, que ele está ali, aquele momento da Santa Missa. Quando ele partiu a hóstia consagrada, um fluxo de sangue da hóstia começou a jorrar. Jorrou
com tão força que ele atingiu o teto. Manchou uma pequena abóbada que tinha aquela proteçãozinha que tinha ali próximo ao altar. Uma abóbada de pedra que era situada logo acima do altar. E as crônicas da época descreveram o seguinte. Eles diziam assim: o sagrado terror do celebrante e a imensa maravilha do povo. O celebrante ficou aterrorizado com tão grande milagre acontecido ali diante dos seus olhos. E o povo imensamente maravilhado. Meu Deus, estamos diante de um milagre extraordinário. Aquilo se apinhava na pequena igreja, testemunhando aquela comunidade. Começou a se apinhar naquela pequena igreja e testemunhava aquele fenômeno extraordinário. Um milagre profundo que acontecia ali diante dos seus olhos. E o que acontece? Acontece que o bispo de Ferrara, o arcebispo de Ravenna, foram chamados imediatamente. Imediatamente foram chamados e confirmaram com os próprios olhos o que tinha acontecido. O sangue vivíssimo diante deles que atingiu a pedra. Aquela abóbada que falei para você. Esse acontecimento teve um significado histórico muito particular, porque naquela época vivia sobre aqueles homens, sobre a igreja, uma heresia que negava a presença real de Cristo na Eucaristia, estava se espalhando pela Europa. E esse milagre veio exatamente, o milagre de Ferrara, foi recebido pelos fiéis como uma resposta divina. Uma resposta que Deus deu e que tirou de maneira direta toda dúvida que tinham sobre a presença real do Cristo no Santíssimo Sacramento do seu corpo e sangue. A abóbada manchada de sangue foi preservada ali naquele lugar. E séculos depois, em 1595, foi encerrada dentro de um pequeno templo especialmente construído para isso, para deixar como que um sinal visível daquele mistério, e que ainda hoje é visível na Basílica de Santa Maria em Vado, na Itália. Alguns documentos históricos comprovaram isso, incluindo bulas papais, especialmente de Eugênio IV, em 1442. Confirmaram oficialmente e reconheceram aquele milagre acontecido naquela igreja. E você pode se perguntar agora, o que esse milagre nos ensina? Na linha da aula de hoje, naquilo que nós experimentamos, o que esse milagre nos ensina? Antes de concluirmos, nos ensina algo profundamente belo. Que o vinho que vemos ali no cálice, embora pareça apenas vinho aos nossos olhos, ele está ali como que escondido. Esconde naquele momento uma realidade tão real e tão concreta que naquele domingo de Páscoa em Ferrara, ele se tornou visível para todos. Como se torna ali visível, ali presente naquele cálice, em todos os altares onde a missa é celebrada. O sangue redentor que Woodruff nos levou a compreender e nos falou nesses capítulos de hoje, aquele no qual podemos colocar toda a nossa vida, nossas próprias intercessões, é absolutamente real. Não é algo que nós inventamos, não é uma invenção da Idade Média, não é nada disso. Tudo é uma realidade que nós podemos comprovar participando bem do mistério da Santa Missa. E como um arremate geral, como uma conclusão, o que nós podemos experimentar hoje? Hoje, nós completamos o movimento do ofertório. Nós vimos o oferecimento do pão, vimos o oferecimento do vinho e onde nós estamos inseridos nisso. Nesse oferecimento do pão, onde nós mesmos estamos misticamente colocados na patena, vimos a preparação do cálice. Na preparação do cálice com a imagem belíssima que trabalhamos, daquela gotinha que é colocada e ela se dissolve completamente no vinho. E vimos o oferecimento do cálice. No oferecimento do cálice, onde somos convidados a colocar ali, naquele momento, dentro dele, até as pessoas que nos preocupam, as pessoas que vivem conosco, as pessoas ao nosso redor. Por isso, se você tem alguém para interceder, alguém que lhe pediu oração, ofereça a oração por esta pessoa no momento da Santa Missa. Na próxima missa que você for participar, ao ver o sacerdote colocar a gotinha de água dentro do vinho, pense em alguém que você ama. Alguém que lhe pediu oração, como falei.
alguém que precisa de um socorro de Deus, e coloque essa pessoa interiormente ali, no seu coração, dentro daquele mesmo cálice. Senhor, eu coloco essa pessoa no teu cálice, unido ao sangue redentor de Cristo. Assim como aquele vinho será transformado em teu sangue, eu peço que essa pessoa seja transformada pela tua graça. E ali você entrega aquela pessoa. Na próxima aula, nós vamos seguir em alguns passos bem importantes, concluindo ali com a oração que o sacerdote reza, que é a oração sobre as oferendas, alguns pontos ainda do nosso ofertório, para chegar ao cume, que é a oração eucarística, aquele momento em que os anjos estão ao nosso lado para nos envolver nesse mistério tão profundo. Se você teve alguma situação, alguma dúvida, alguma coisa que surgiu no meio do caminho, coloque aqui nos comentários para que a gente possa lhe ajudar no decorrer destas aulas e juntos entrarmos cada vez mais no maior mistério da nossa fé. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.